Me sinto tão estranha. Parece que eu tô pelada. Espero que sim. Bora! Olá, bem-vindo a mais um Cativeiro Cast. E já venho dizer que, olha pra você ver que eu sempre falo assim, porque eu vi um vídeo no TikTok e eu fico brincando que eu leio livros e o livro, na verdade, é um vídeo do TikTok. Hoje a gente vai falar disso, amores. Olha aqui, ela lê. É raro, mas acontece. E hoje a gente vai falar de... Já vou começar dando spoiler aqui, ó. A gente vai falar de hábitos. Tem aqui 2 livros, mas antes de falar deles, já quero de novo implorar o seu follow no Instagram, no YouTube, no Spotify, seja onde quer que você esteja ouvindo esse episódio, que você vá lá, deixe o seu follow, por favor, até para que você receba notificações de novos episódios. E também, se você gostou do episódio, comente se isso fez sentido para você, como é que você percebe esse tema que eu vou falar hoje e os outros temas também que eu sempre trago. Se você acha que cabe também para ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa, né? Por que não fazer essa corrente do bem, né? Tanta merda que a gente fica o dia inteiro enviando meme, coisa tosca. Vamos enviar um podcast de autoconhecimento e autodesenvolvimento, né? Vamos ser assim? Vamos me ajudar? Agradeço imenso. E você também pode deixar ali sempre nas redes sociais também os seus comentários, também nas redes sociais, trazer ali o compartilhamento. Eu vou apreciar muito. E por favor, então não esqueça, Cativeiro Cash, de novo, Instagram, Spotify, YouTube, onde quer que você me achar, no TikTok, vá lá. Dá o seu follow, por gentileza, só a gente sabe o trabalho que a gente tem pra produzir esse conteúdo. Você pensa assim, nossa, parece fácil. Pois então, vem, fica 5 minutos no lugar dela pra você entender a verdadeira história dela. Então, gente, sem mais delongas, a gente vai falar hoje sobre esse livro maravilhoso. Inclusive, o Rafa, vou citá-lo, que me segue, me acompanha, que me deu de aniversário esse livro. Já tinha escutado falar dele, mas sabe aquela coisa que você escuta falar e, enfim, entra por aqui, sai por ali? Eu acho que, às vezes, o livro certo nos encontra no momento certo. E o muito legal, o mais legal desse livro é porque eu encontrei ele no momento onde eu já estava aplicando esse livro sem nem saber. Então você lê um negócio que você já tá vivendo e sabe na prática que ele funciona, que ele dá certo, é outro nível. E é por isso que eu quis já trazer, comentando coisas da minha vida, já trazer com propriedade esse livro para que vocês também se encontrem aí no que eu vou falar hoje, que são hábitos. E aqui, eu vou até deixar ele mais pertinho aqui. E aqui o que a gente entende geralmente como hábito? Vamos entender o que é um hábito, né? O hábito é aquilo que a gente, quando a gente pensa, né, num significado assim mais rápido, mais fácil de entender, é aquilo que a gente faz recorrentemente, né? É um costume, é uma atitude, é uma ação que a gente tem praticamente que diária, que pode ser boa, né? E também pode ser ruim. Eu tenho o hábito de, sei lá, dormir de pijama, de escovar o dente antes de dormir, ou de sempre tomar um café da manhã, né, um café pelo menos quando acordo, só acordo se eu tomar um café da manhã, só acordo se eu tomar um banho, né, esses hábitos que a gente vai criando ali ao longo da vida, e como eu disse, podem ser simples, podem ser corriqueiros, mas também podem ser ruins, né, e eu acho que quando a gente pensa em hábitos, a gente já quer o quê? A gente, obviamente, adoraria eliminar os maus hábitos e trazer os bons hábitos para nossa vida. E como é difícil fazer um ou outro, né? Como é difícil deixar o bom hábito e também como é difícil... como é difícil você deixar o mau hábito e também como é muito difícil você trazer um novo bom hábito para a sua vida. E o bacana desse livro é justamente que ele traz, né, qual que é o pensamento que a gente tem quando a gente quer ter um bom hábito, por exemplo. E uma das coisas que eu achei sensacional nesse livro foi justamente ele colocar o que é esse equívoco que a gente comete quando quer ter um bom hábito. Geralmente a gente foca muito na meta. Vamos colocar exemplos que aqui a gente gosta de desenhar, de trazer aqui ilustrado para vocês. Quando a gente pensa, sei lá, numa meta, eu vou até me colocar como exemplo, né? Comecei a querer fazer alguma atividade física lá em, sei lá, 2016, 2017, foi a primeira vez que eu entrei numa academia e falei, olha, quero me inscrever, quero começar a fazer alguma coisa. Por quê? Porque já estava insatisfeita com o meu corpo, tinha ganhado um peso que eu não queria mais tê-lo, né? Então, qual que era a minha meta ali? Qual que era o meu objetivo? Perder peso.
que eu vi ali como solução? Fazer academia, né? Praticar ali algum exercício. E eu lembro que quando eu me inscrevi a primeira vez, tive algumas dificuldades. Ali era uma academia de bairro, né? A gente queria ver se a academia era adaptável pra gente. No final era uma academia super pequenininha, os equipamentos eram super limitados. Pensei, não, vou pra uma academia de rede, né? Vou pra uma academia maior, mais cheia de LED, uma academia toda, né? Toda inteligente, se é que você sabe qual que eu tô falando. E me inscrevi nela. E eu lembro que nessa época, vamos colocar de novo, 2017, que daí foi quando eu mudei de academia, eu pensei nesse foco, que era perder peso. Ou seja, estava na academia, ou seja, era um novo hábito pra minha vida, fazer treinos, né? Malhação, musculação, seja lá como você chama. Aí a gente vê a idade da pessoa, né? Como ela chama. E pensei numa academia, me inscrevi, etc. Porém, meu foco, objetivo completo estava em perder peso. E eu lembro que nos primeiros 30 dias consecutivos, eu mudei a minha alimentação e tava indo na academia quase que todo dia. Mesmo que sozinha e mesmo que domingo. Lá estava eu. E eu vou falar a verdade que eu não senti grande diferença, óbvio, né? No meu corpo, que era a minha meta maior, né? Assim, o meu objetivo era perder peso e aí eu olhava aquilo e não sentia grandes melhorias, então eu pensava o quê? Frustrante. Que droga. É desmotivador. Não quero continuar. E enfraquece, né, a ideia do hábito. E eu lembro que de lá pra cá, vamos colocar assim, os 3, 4 anos seguintes, eu ainda tinha essa mentalidade do objetivo em perder peso. Sim, tinha aquela coisa de, tá bom, secundariamente eu vou me movimentar, secundariamente faz bem pra saúde, eu sei, mas não era o meu objetivo. Meu objetivo maior estava na perca de peso. E eu tinha um porém, que eu detestava a musculação em si. Então, basicamente, eu ia pra academia pra aeróbico, né? Então, cardio, ia lá pras maquininhas de cardio, dava meu nome e sobrenome lá, ficava 40 minutos, 1 hora ali só no elíptico, etc. Puxava ali uns pezinhos, mas meio sem saber o que estava fazendo e boa. E tentava comer, né, mais saudavelmente possível. Lembro até que passei por nutricionista, etc. E era engraçado porque as nutricionistas já tinham passado pra mim coisas que já eram alimentações que eu tinha, né? Talvez ali um pouquinho menos disso, daquilo, mas no fim não era muito distante do que eu já fazia, já tinha como hábito alimentar. Ou seja, não estava totalmente atrelada numa mudança de hábito, tanto que eu passei uns 3, 4 anos inscrita em alguma academia, tentando ir às vezes sim, às vezes não, sei lá, coisa de 1 vez, 2 vezes por semana eu dava as caras numa academia, porém, o resto da minha rotina, né, dos meus outros hábitos, não casavam com aquilo, por quê? Porque o meu objetivo estava totalmente equivocado. E o que eu comentei no começo, que é o que esse livro deixa de primeiro direcional, né, para que você entenda o que é hábito, é que o foco numa mudança de hábito nunca deve estar na meta. Porque a meta, ela é uma consequência daquilo. Porém, se você se apaixona, se você foca na meta e você não obtém no momento que você acha que vai obter, acontece isso que aconteceu comigo, né? Se torna algo frustrante, se torna algo que você fica, poxa, eu tô aqui, né, dando meu nome, tô aqui há 30 dias consecutivos gastando com dieta, com comidas diferentes, com não sei o que, passando vontades, suando na academia, se eu não tô vendo o resultado, né, em 1 mês, tipo assim, que não é nada, né? E ele fala justamente que a primeira coisa é que você focar, que pra toda mudança, né, pra todo objetivo, por assim dizer, existe um processo. E é uma droga, e virou um grande clichê, né? Como eu falei já em outros episódios, tem muitos conceitos bem legais sobre autodesenvolvimento e autoconhecimento, só que eles ficam tão vulgares, a gente fala de qualquer jeito, que perde a graça, perde o poder e fica até cansativo e as pessoas não dão a devida importância. Infelizmente, né? Antes de compreendê-lo completamente, já cansou daquele tema. E o mindset é um deles. É uma droga essa palavra, né? Já foi totalmente deturpada, mas ele comenta muito desse processo de você entender que a mentalidade tem que estar nesse meio, porque a maior parte da mudança, né, então aqui tá o começo da sua atitude, aqui tá o processo para você alcançar a sua meta, e lá no final vai estar a meta. Então a maior parte do processo é o processo, é os métodos que você vai utilizar até chegar na sua meta. E se isso aqui for horrível, péssimo, desprazeroso, enfim, vai se tornar muito difícil que você chegue lá na sua meta. Eu dei esse exemplo da academia porque eu já quero comentar da Catiele de agora, né? Faz o que, 1 ano e meio, quase 2, em que eu, sei lá, virou uma chavinha na minha cabeça e eu entendi que o meu motivador estava errado.
Eu entrava, lembra, na academia com a mentalidade de quero perder peso. E aí ficava lá um tempo na academia, focava em cardio, pensava assim que musculação não tinha nada a ver, não me focava nisso, ia uma vez, 2 por semana, bebia, né? Teve até uma época que eu bebia bem mais do que eu bebia toda a minha vida, que na verdade não bebia. E tudo isso, ocasionado e em sequência, dificultava ainda mais o meu processo de alcançar a minha meta. Porque, ou seja, eu tinha até um objetivo ali, mas o meio aqui, o processo, estava todo embaralhado, todo bagunçado. Ia ser muito difícil que eu cumprisse aquela meta. E aí eu comecei a entender, depois de um momento, né, que virou uma chavinha, que estava tudo errado. E eu precisava corrigir meu processo. E aqui eu tive essa compreensão, né, de que sim, a musculação ela era importante, ela sim era um grande auxiliador e ia me ajudar muito nesse processo de perder peso, mas o meu discurso, inclusive, quando eu voltei a fazer academia, há uns 2 anos, foi diferente. Quando lá o personal pergunta, qual que é a sua meta, o seu objetivo, o meu já não tava mais perca de peso e nem ficar maromba nem nada. Eu só falei, olha, eu tô aqui e eu quero construir um corpo saudável. E ele até me mostrou, assim, um exemplo, né, de corpos, assim, tipo, você quer ficar como? Nem lembro como eram os desenhos. Sei que eu olhei, assim, com desprezo e militei e falei assim, não, don't show me the bodies. Tipo assim, eu não quero ver que tipo de corpo. Tipo assim, ó, eu entendo o que ele quis fazer, obviamente, era o trabalho dele, mas eu quis dizer assim, ó, eu não sei como meu corpo vai ficar, né, eu não sei se meu corpo tem proporção pra ficar maior aqui ou ali, tipo, eu vou fazer no meu job o processo, né? Eu vou me abraçar com o processo e o que vier de consequência, ótimo, né? Aí sim a gente vai dobrando a meta, como já diria nossa amiga Dilma Rousseff. Então eu lembro que eu fiz esses treinos e eu esqueci de balança, por exemplo, de ficar acompanhando quanto que eu perdi, o quanto que não sei o quê. Eu fui me pesar depois de uns 6 meses de treino. E eu não precisei nem fazer isso, porque eu já tava vendo no meu corpo as mudanças. Eu já tava vendo a roupa caindo de modo diferente, né? O meu corpo se desenhando de uma forma diferente. E aquele resultado, né? Foi me deixando mais motivada. E é uma coisa também que tem a ver com a gente ter uma construção de bons hábitos. A recompensa vem também. Assim como o mau hábito, né? Quando a gente tem um mau hábito, obviamente, tudo na vida, nada vai ser 100% mal. Que senão, ninguém faz nada que é ruim, né? A gente sempre vai ter bons hábitos pra sempre. Seja o fumar, ou seja o ter algum tipo de vício, por exemplo, em jogos ou etc. São coisas que vão ter, sim, algum tipo de resposta, né? De prazer pra gente, algum estímulo de dopamina que a gente vai falar, poxa, eu gosto de fazer isso, né? Isso me acalma, isso me deixa mais relax, isso me dá algum tipo de prazer. Tudo vai ter uma boa recompensa. E o bom hábito também. Só que o processo para chegar nele é que torna as coisas muito mais difíceis. Então, a primeira coisa que ele comenta nesse livro que eu achei sensacional foi a parte de você errar ao focar muito na meta. Você tem que focar no processo. É entender, e eu acho que foi isso pra mim que virou a chave, que foi assim, ó, não é, como eu já vi e já fiz muitas vezes e vejo amigos muitas vezes fazendo, é se preocupar com a parte estética, né, da beleza, do peso, mas porém só lembrar disso, sei lá, quando tá no verão, e aí começa a ir pra praia, e começa a ver outros corpos, e aí fala, putz, não tô bem assim como eu gostaria, e aí naquele período que você se preocupa com o seu corpo, e aí do nada você acorda falando, não, vou resolver minha vida, vou me matricular numa academia, vou cuidar da minha alimentação, só que aquilo virou uma coisinha tão pequena dentro de 1000 hábitos totalmente contrários que você tem. Ou seja, eu lembro que eu internalizei muito a ideia de que assim, ó, essa vai ser eu e tem que ser eu pro resto da vida. Eu tenho que estar muito consciente da minha alimentação e eu tenho que estar muito consciente de que o meu corpo precisa estar sempre se mexendo. Não existe eu achar que isso é um período, não existe eu focar assim, eu quero atingir tal peso. Tem isso também, você pode se focar, obviamente, né, numa meta curta, vamos supor que eu fosse uma esportista, né, e eu tenho aqui, sei lá, algum tipo de competição que exija que eu perca tanto peso, ou que exija que eu tenha tal velocidade, ou exija que eu carregue tanto de peso, aí ok, você tá trabalhando com uma meta. Mas aqui a gente tá falando de um estilo de vida saudável e consciente que vai envolver tanto movimento quanto alimentação pro resto da minha vida. E foi isso que pra mim, né, virou o que também é citado no livro que eu amo de paixão e que é o grande segredo de tudo isso. Que no livro comenta que a virada de chave é entender que o hábito, ele está ligado às nossas crenças e à nossa identidade. Até vou colocar aqui um desenho, né, que tem no livro que mostra justamente isso. Geralmente a gente acha que a gente é o que a gente faz, o tipo assim, não, eu faço uma coisinha, né, vou tendo um hábito e esse hábito vai me convencer de ser o que eu quero ser, ou seja, eu tô fazendo minha alimentação, né, mais saudável, eu tô indo pra academia, eu tô tentando me convencer de que eu sou uma pessoa saudável. E colocar esse hábito novo de fora pra dentro
é muito mais difícil. Por que pra mim se tornou mais fácil no último ano, né? Nos últimos 2 anos? Justamente porque foi uma mudança que veio de dentro pra fora, que partiu da compreensão genuína de que não dá pra ser um projeto de verão, não dá pra ser um foco só estético. Eu realmente quero ser e sou uma pessoa que busca muito autoconhecimento, eu busco muita consciência, e eu não posso ignorar a minha alimentação consciente, não posso ignorar, né, a consciência corporal disso tudo. Ou seja, eu tenho que ser consciente em tudo que eu faço, tudo tem que ser proposital e tudo tem que ser muito assistido, eu tenho que estar vigilante com as coisas que eu faço, porque é o que vai construir, né, esses pequenos hábitos vão construir quem eu sou. Quando eu entendi isso, foi que as mudanças vieram. Eu até tenho alguns amigos que falam, queria ter a motivação que você tem, queria também estar focado e etc. Não consigo. Por quê? Estão nesse momento que eu mesma já estive de querer implementar uma nova identidade, quer dizer, implementar um novo hábito, sendo que tem uma velha identidade. Ele até dá um exemplo muito maravilhoso que eu adoro, onde ele fala que, de repente a pessoa fuma e ela quer parar de fumar. Ela entendeu que é um hábito ruim, etc, etc, etc. Qual que é o primeiro gesto, né, que essa pessoa vai fazer? Ou ela vai tentar reduzir o número de cigarros que ela fuma por dia, ou ela simplesmente vai querer parar completamente aquele hábito de cigarro, não comprando mais nada. Então, quando ela tá no ambiente que alguém oferece pra ela um cigarro, se ela tá ainda muito na identidade de fumante, ela vai falar assim, não, obrigada, eu tô tentando parar. Essa é a mensagem que ela fala, porque ela ainda se vê fumante, tentando ser ex-fumante. E o correto, né, que ele coloca, se a gente coloca um hábito enraizado na identidade, seria a pessoa falar, não, obrigada, eu não fumo. Como alguém que já tá enraizando uma nova identidade, que é alguém que provavelmente nem nunca fumou. E é muito difícil, óbvio. Se você quer fazer isso da noite pro dia, fica muito mais complicado pra você. Então a primeira parte de entender o hábito e por que a gente faz ele, é entender o que a gente tem conosco, né, assumido de crença, de identidade de quem nós somos, com a nossa relação daquele hábito. Aqui falando de um hábito tanto novo quanto um hábito velho. Então a pessoa que se identifica como fumante, ela tem um lifestyle de fumante, ela tem uma rodinha de fumante, ela tem os seus gatilhos de fumante, ela tem os momentos do cigarro, ela tem o significado do cigarro dentro da rotina dela. Aqui é um hábito, né, que a gente tá falando que pode ser largado, mas o contrário disso seria, por exemplo, a pessoa que corre, né, corredores. Ela sabe o que ela quer ser e ela se vê como corredora. Então ela tem dentro da vida dela a corrida como um gatilho para alguma coisa, como uma recompensa para alguma coisa. Ela também encaixou aquele hábito na vida dela com alguma função, na sua identidade. Ela é alguém, ela é um corredor, ela é alguém que corre. Então, como é que a gente relaciona tudo isso? Como é que eu parto do momento em que eu quero ser uma coisa, ou sou, né, para aquilo que eu quero me transformar? E aí que é o pulo do gato. Acho que uma das coisas que acontece muito, que eu falei, quando a gente quer mudar de hábito, é esse dia que a gente fala, não, chega, basta, quero mudar, vou mudar, e a gente acorda assim, empenhado, né? A pessoa vai na academia, se inscreve, ela vai não sei aonde, ela joga a carteira de cigarro fora, ela compra uma roupa de corrida, um tênis, ela se inscreve num curso de pintura, enfim, ela imediatamente coloca ali na sua rotina alguma coisa, do nada, pra ter aquela mudança. E assim, até acho bem interessante que o livro ele comenta que essa questão do você fazer as coisas do nada, ela é um fogo de palha. E o livro reconhece muito isso. Esse querer controlar o que você vai querer, sabe assim, você tentar colocar um novo hábito na força do querer, ele é uma coisa a curto prazo. Porque a tua vontade de fazer uma hora vai passar. E aí fica o quê? Para que você implemente um hábito, tem que ser uma coisa para além da tua vontade de querer fazer isso. Tem que ser toda uma mudança, uma modificação que a gente tem que ter para aquele hábito poder ter espaço para existir na nossa vida. E eu até achei maravilhoso essa frase que eu vou ler aqui agora para vocês, que ele comenta até em relação o quanto o hábito pode ser um grande gatilho na nossa vida e que coisas ao nosso redor podem influenciar para que a gente venha ter bons hábitos e maus hábitos. Inclusive, já citando do meu exemplo, eu, né, morei no Brasil uma parte da minha vida, e lá nos últimos anos eu tava tendo uma rotina de total loucuragem, de toda semana, todo final de semana eu tinha um compromisso com os meus amigos de estar num bar, de estar numa festa, de estar num rolê, e isso acontecia e eu peguei gosto por esse tipo de vida e eu tava fazendo isso sempre, 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 ao ponto de que, sei lá, até sozinha eu era a pessoa que de repente ia beber. E eu lembro que mesmo sozinha, por exemplo, então assim, eu passei a vida inteira sem beber nada.
Nunca tive gosto, nunca tive vontade, não fazia parte da minha identidade bebê. E do nada comecei a fazer isso com os meus amigos, né? Os nossos encontros se tornaram gatilhos e um ambiente propício para isso começar a acontecer. E eu comecei a implementar esse hábito na minha vida de modo geral, ou seja, mesmo sozinha, mesmo em casa, eu comecei a, sei lá, ter uma garrafa de vinho, alguma bebidinha, comecei a implementar na minha identidade o hábito de beber, por um exemplo. Uma coisa que nunca teve a ver com a minha identidade, então eu comecei essa construção de uma nova identidade que fazia isso. E então, pensa que com o treino e com a bebida, são caminhos totalmente opostos, né? Então, se eu escolho beber, eu tô jogando fora o meu treino. Isso é até científico. E o que começou a acontecer? Se tornava muito difícil para eu sustentar minha vida de festas e bebida com uma vida fit. Por quê? Porque se você vai pra uma festa, no outro dia você já tá muito quebrado, exigir do seu corpo que ele tenha um desempenho no exercício, é muito difícil que isso aconteça. Então, uma coisa começa a atrapalhar a outra. Você começa a construir uma casinha aqui e desmorona ela no outro dia com outra atitude. São hábitos um pouco contrários. E é muito difícil você deixar uma coisa e começar outra por essa questão da identidade que eu comentei. E até nesse livro ele comenta isso. Como que as pessoas às vezes querem mudar do dia pra noite um hábito, sendo que todo o entorno dela é um gatilho para aquele velho hábito. E é bem interessante, até tem uma frase aqui que eu gostei bastante, onde ele fala do espaço, por exemplo, à nossa volta, literalmente, né, nossa casa, por exemplo, que pode ser um grande gatilho pra gente ter bons ou maus hábitos. E ele fala o seguinte, vou ler pra vocês. Ele diz assim: a maior parte das pessoas vive num mundo onde os outros criaram pra elas. E é possível alterar o espaço onde vivemos e trabalhamos para aumentar a exposição às deixas positivas e reduzir a exposição às deixas negativas. Redesenhar o nosso espaço permite-nos assumir o controle e passar a ser os arquitetos das nossas próprias vidas. Seja o criador do seu mundo e não apenas a pessoa que o consome. E aqui é sensacional. E ele começa a dar esse exemplo até no sentido de, sei lá, a gente tá falando aqui de exercício, de fumar, de bebida, mas existem outros hábitos que a gente também gostaria de deixar e outros que a gente gostaria de aderir. Por exemplo, meditar. Quero começar a meditar, ou quero deixar de consumir tanto telefone, ou de ficar tanto tempo na TV, ou de ficar tanto tempo no computador, ou de me estressar tanto com tal situação. Mas quando a gente olha ao nosso entorno, tudo é estressante, né? A gente tá num ambiente onde todos os cômodos, por exemplo, tem TV, onde o nosso telefone tá com a gente em todos os cômodos, né? Quem trabalha home office na época da pandemia sofreu na pele a dificuldade de você não conseguir sair do trabalho e se desligar. Por quê? Porque o cômodo que virou teu descanso, que era seu descanso, virou seu trabalho também. E o quanto se desconectar disso era péssimo, né? E até o autor dá um exemplo de que, uma época, ele queria começar a comer mais frutas. E ele comprava as frutas e colocava na geladeira, lá no fundo da geladeira, e esquecia daquelas frutas. Elas apodreciam, ele nunca mais comia aquilo. E depois ele falou, cara, nada a ver, né? Eu preciso tornar esse hábito mais evidente. Então ele comprou lá uma cesta de frutas, deixou bem no meio da mesa, bem no meio da cozinha, e ele começou a comer muito mais frutas só de ver as frutas. E às vezes os nossos maus hábitos, eles ficam muito mais evidentes do que os bons. Então se você é uma pessoa, por exemplo, viciada em jogos, seu videogame já tá ali. Tá na TV, o console já tá ali conectado, ele tá todo dia ali, você passa por ele tá ali te esperando, pedindo para que você chegue do trabalho e jogue até a hora de ficar de noite. E o bom hábito, por exemplo, o livro que você gostaria de começar a ler mais, ele tá lá enfiado numa prateleira, escondido entre vários outros, com coisas na frente que você nem lembra que você tem livro em casa. Ou a meditação se torna totalmente complicada de fazer porque você não sabe nem o espaço que você faria isso. E aqui a primeira coisa que ele nos convida a fazer, o autor, é justamente você. Quando quer implementar um novo hábito, você não só fazer assim, quero começar a ler. Quero começar a meditar. Quero começar a treinar. Quero começar a fazer abdominal em casa. É você conseguir listar e fazer com que esse novo hábito se atrele a hábitos que você já tem. E você dá nome, lugar e hora pro momento que você vai executar aquele hábito. Porque senão ele fica pairando na tua vida. Por exemplo, assim, eu, Catiele, né? Eu quero começar a ler mais. Aí os meus livros ficam bem aqui, ó, bem encostadinho aqui, eu mal lembro da existência deles. Por mais que eles estejam perto, então assim, na minha vista, eu passo por esse cantinho todos os dias, mas assim, fica muito paisagem pra mim no dia a dia, né? Como as frutas que o cara coloca lá no fundo da geladeira e depois esquece de comer. Então, é justamente você, ele até fala pra você fazer uma lista, né? Quais são os hábitos que eu tenho todos os dias? Eu acordo todo dia e eu vou lavar o rosto, vou fazer xixi, vou não sei o que, vou não sei o que. Você faz uma lista desses hábitos que você já tem todos os dias. E aí você começa a colocar esse hábito justamente no meio de tudo isso.
Então até ele começou a colocar assim, né? Uma época ele queria fazer flexões. E aí ele pensou, onde é que eu vou fazer flexão, né? Em que horas que eu posso fazer isso? Eu vou fazer flexão quando eu for almoçar. Colocou assim, meio vago, né? Só que daí ele viu que não estava funcionando isso, porque não estava muito claro, tá? Eu vou fazer flexão quando eu for almoçar, mas eu vou fazer flexão depois de almoçar, eu vou fazer flexão antes de almoçar, onde é que eu vou fazer? Então um dia ele falou assim, não, eu vou então, sempre que eu fechar o meu notebook, porque ele trabalhava em casa, né? Sempre que eu fechar meu notebook, eu vou ao lado da minha mesa mesmo, fazer pelo menos 10 flexões no chão. Então ele colocou o local, que era do lado da mesa dele, colocou o horário exato, que é quando eu desligar aqui meu notebook, e colocou uma meta, né? Então 10 flexões eu vou fazer quando eu fechar o notebook. E quando as coisas ficam assim, a gente começa a visualizar e dar espaço para aquele novo hábito começar a existir na nossa vida. Até ele dá outros exemplos, né? Por exemplo, eu quero começar a meditar. Então, beleza. Então, todo dia eu acordo e eu faço uma xícara de café. Isso já é um hábito meu. Então, depois que eu passar o café, eu vou fazer lá na salinha tal 1 minuto de meditação. Um exemplo. Então, você começa a dar lugar para que isso exista na sua vida e traz esse hábito com mais evidência. E ele até comenta que, assim, às vezes a gente tá tentando emplacar um hábito novo na nossa vida, porém a gente tá colocando esse hábito no momento errado da nossa vida. Beleza, eu quero meditar, mas assim, eu tô escolhendo o pior horário, o horário que a casa tá mais bagunçada, o horário que as pessoas estão ali, o horário que as pessoas estão passando, então assim, não te ajuda a conseguir implementar esse hábito. É preciso, até ele cita aqui no livro, que é um espaço estável, onde tudo tem um lugar e um propósito, é um espaço em que fica mais fácil você criar um novo hábito. Então assim, é preciso você saber, sabiamente, escolher qual o momento disso. Eu até dou um exemplo da minha própria vida, que sou uma pessoa que começou a meditar recentemente. Eu já meditava antes, mas era muito esporádico, era muito por necessidade, assim, eu estou sentindo que eu preciso meditar. Então eu ia lá e meditava com um propósito específico, né, que era, sei lá, me organizar nas ideias, que era acalmar minha ansiedade, tinha um propósito, mas não era um hábito. E agora eu quero fazer disso sempre um hábito. E aí eu fiquei na tentativa, né, que horas que seria melhor pra mim fazer a meditação? Aí eu pensei, vai ser quando eu acordar. Só que eu acordo muito sonolenta. Por isso que quando eu acordo, eu geralmente acordo fazendo 1000 coisas. Porque se eu for acordar e for ficando muito paradinha, logo eu vou querer dormir de novo. Então pra mim, tem gente que medita logo que acorda. Pra mim não funciona. Porque eu sei que eu vou me colocar num estado de transe ali que eu vou praticamente me forçar a dormir de novo. Então eu senti que pra mim... Aí depois eu tentei meditar antes de trabalhar, por exemplo. E depois eu percebi que pra mim era até um efeito rebote que me dava, porque eu meditava antes do trabalho, eu saía de casa toda zen, porém as coisas no dia a dia me estressavam. E aí eu tava tão zen em casa e eu falava, poxa, ficava até mais estressada quando eu saía na rua. E o que eu fiz? Eu comecei a meditar antes de dormir. E aí criei um horáriozinho lá, um tapetinho, e você entende que daí eu fiz todo um plano, que não, então eu vou meditar, qual horário? Antes de dormir. Já tenho aqui embaixo da minha cama um tapetinho pra isso, já sei exatamente onde colocar ele, já sei a posição que eu vou ficar, e já sei até dentro da minha meditação o que eu vou fazer. Aí eu vou começar a meditação respirando assim, 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 depois eu vou respirar assim, 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 depois eu vou fazer assim, assim, assim. Eu coloquei um método dentro do meu processo de meditação, pra que eu não fique só em aleatório, tipo, eu preciso meditar mais. Mas aí isso nunca acontece, eu nunca consigo fazer isso. E até tinha uma outra coisa que eu queria colocar na minha rotina, que era o vácuo, que é uma técnica também de respiração para trabalhar o abdômen. E era uma coisa que as pessoas recomendam que você faça, né, com o estômago mais livre, assim, né, sem estar cheio. E geralmente as pessoas fazem isso de manhã. Só que de manhã pra mim não funciona. Não funciona porque eu já acordo tendo que fazer minhas coisas, não conseguia manter isso sendo de manhã. Então, o que eu pensei recentemente? Eu falei, cara, por que eu não faço o vácuo antes de dormir, que minha barriga já tá vazia, né? Eu não como à noite. E aí eu consigo, então, aproveitar o pós-meditação, que eu já tô na posição, que eu já tô trabalhando respiração, e faço isso. Então, na última semana eu comecei a implementar isso, então eu achei o horário, o momento e o local perfeito para fazer aquilo que eu quero que se torne um hábito. Eu dei espaço pro meu hábito existir. No momento perfeito. E é muito isso que o autor fala, né? Você tem que visualizar e dar espaço pro teu hábito e organizar a sua rotina e os seus arredores para que aquele hábito possa existir de melhor forma. E como eu falei também, quando eu fiz essa minha mudança de hábitos, foi algo que a gente não consegue nunca ignorar e é até talvez a parte mais difícil dos nossos hábitos, lembrando que eles são uma identidade, uma parte da nossa identidade é a mudança do nosso ao redor. Eu fiz na época, acho que foi 2018 por aí, um projeto voluntário da minha faculdade
E o projeto que eu consegui escolher pelo tempo lá e horário que eu tinha era num grupo de dependentes químicos, né? De pessoas que estavam ali em tratamento. Quando eu fui pro grupo, eu achei que eu fosse participar das reuniões para as pessoas que tinham essa adicção, mas no fim, eu tava num grupo onde eles trabalhavam as famílias de quem tinha essa adicção. E aí eu fiz todo aquele projeto lá dos 12 passos, só que no ponto de vista das famílias. E o mais legal desse projeto foi entender justamente isso aqui que a gente tá falando agora, que é o hábito, ou seja, no caso dessas pessoas, né, infelizmente vícios, que podia ser tanto bebida, podia ser também drogas, mas por que não, alguns iam até pra jogos ou pra, enfim, seja o que fosse, que entrava num nível de descontrole total, onde a pessoa perdia mesmo, né, todo o controle da sua própria vida. E por que os familiares eram obrigados a fazer os 12 passos com essas pessoas que estavam em tratamento? Justamente porque o entendimento do hábito, ele é causado também por gatilhos. Ou seja, dentro dos 12 passos se entende que o fato da pessoa ter entrado nas drogas ou na bebida, ou seja lá o que fosse, também era problema do seu entorno. Ou seja, os pais, os cuidadores, enfim, tinham um papel dentro disso. Então não adianta a pessoa ficar, eu acho que na época era 4 meses, 6 meses, algo assim, dentro de uma clínica, onde ela estava zero exposta a esses gatilhos, então para ela era muito fácil ficar enclausurada num lugar onde ela não ia estar exposta a isso, só que depois ela ia voltar para casa e ia estar exposta a tudo aquilo que ela, né, que fez com que ela fosse para esses gatilhos. Ou seja, a família também era obrigada, também era convidada a participar dessa mudança. Ou seja, a incidência da pessoa que sai ali da clínica para voltar a ter os mesmos vícios, se a família não mudar, se o ambiente dela não mudar, é enorme. Até, inclusive, nesse livro aqui ele cita esse exemplo, de soldados na época da Segunda Guerra, onde acho que 15% dos soldados estavam viciados em heroína. Porém, depois que acabou a guerra e eles foram para suas casas, a maioria deles nunca mais voltou a usar. E olha que a gente tá falando de uma droga super viciante, altamente viciante, porém as pessoas, elas estavam nessa situação de dependência pelo entorno da guerra, que era estressante, tudo aquilo que elas estavam passando, mas que quando voltavam para suas famílias, já não era, né, algo que era um gatilho para elas já estavam muito bem. Ou seja, a mesma coisa nesse quesito de mudanças. Para mim, o fato de eu ter me mudado drasticamente, né, do contexto que eu me encontrava no Brasil, fez com que eu conseguisse redesenhar a minha rotina. Ou seja, eu tinha todo um schedule, né, que eu já acompanhava, então eu trabalhava no horário tal a tal, eu via sempre os mesmos amigos, eu estava sempre nos mesmos lugares. É muito mais difícil quando você tem toda já uma rotina, um grupo, enfim, todo um redor já bem definido, e aí você quer ter um novo hábito que vai em contramão a tudo aquilo. Você pode amar seus amigos, você pode estar adorando tudo aquilo, porém, se aquilo vai em contramão daquilo que você quer, atrapalha diretamente a sua identidade. Nem todo mundo consegue ter o privilégio, né, de conseguir completamente sair da sua rotina, do seu espaço, né? Mas, sim, às vezes é necessário essas mudanças drásticas para que você consiga concluir os seus objetivos. As pessoas que, por exemplo, são esportistas que estão ali totalmente focados em ter uma alta performance, eles precisam de muito treino, precisam mudar a alimentação, precisam, né, ser abstêmios, tem uma série de coisas que eles precisam fazer que, se eles estiverem andando com pessoas que vão em contramão a isso, por mais que as pessoas entendam e não queiram, né, forçá-lo, fica estranho, né, porque os convites vão ser para festas que começam à noite, sendo que essa pessoa precisa acordar no outro dia muito cedo, são para festas que vão ter, obviamente, bebida, e aí você fica deslocado se você não estiver fazendo o mesmo. Então, são uma série de coisas que te impedem de cumprir aquele objetivo. Então, para mim, ter conseguido sair daquele contexto me permitiu redesenhar toda a minha identidade, né? Colocar um ponto de interrogação em todos os meus hábitos, entender o que eu vou fazer, quais são as minhas escolhas, o que eu vou fazer no meu dia a dia, quais são as minhas prioridades, né? E como que eu vou executar isso e viver esse processo. Entender que não é sobre uma dieta, não é sobre, não, eu tenho que ir pra academia 5 vezes por semana, tá. Eu nem vou pra academia 5 vezes por semana. Eu coloquei os exercícios de modo na minha vida que fazem eu sempre tá me movimentando. Ou seja, até quando eu não tô na academia, eu sempre tô fazendo tudo a pé. Eu sempre tô inventando alguma atividade que eu consiga ter movimento. Né? Porque eu entendi que não é sobre ir lá puxar um ferro. É sobre me movimentar. Que eu entendi que não é uma dietinha. É sobre todo dia eu comer alguma coisa e o quanto isso vai ter um impacto a longo prazo no meu corpo. Positivamente e negativamente. Então, você mudar o seu entorno, ter essa rede de apoio que vai te incentivar a um bom hábito,
É uma coisa que poucas pessoas entendem, mas que é extremamente necessária e a gente não pode ignorar. Que é basicamente você sair da exposição daqueles gatilhos negativos para hábitos que você já quer deixar de ter e se expor mais a gatilhos, né, que vão fazer você ir para um objetivo que você quer ir dos novos hábitos. E lembrando que eu citei que se a gente depende só da boa vontade pra fazer alguma coisa, tipo assim, hoje como eu fazia antes, né? Quando eu acordava com vontade de meditar, eu meditava. Quando eu sentia que eu tinha que meditar, eu meditava. Era difícil que isso se tornasse um hábito. Era mais uma conveniência minha, era mais quando me apetecia, era mais uma questão do autocontrole, que como eu disse, a gente pode falhar nisso, né? A gente pode, falando assim, a longo prazo de um hábito que a gente quer manter pro resto da vida, ser um pouco complicado. E até no livro o autor fala, né, que o autocontrole é uma estratégia a curto prazo e não a longo prazo. E ele até fala que o segredo do autocontrole é esse: faça com que as deixas dos seus bons hábitos sejam evidentes e que as deixas dos maus hábitos sejam invisíveis. Por quê? Porque a gente pode resistir à tentação uma vez ou outra, né, geralmente, mas que é improvável que a nossa força de vontade, né, pra dominar aquilo todos os dias aconteça. Então, assim, tua vontade às vezes pode estar a zeros, e aí o que vai te salvar é justamente a disciplina e o entendimento e a identidade daquele novo hábito. E assim, né, gente, óbvio que muitas vezes a gente vai falhar e vai escorregar. E até aqui ele deixa uma frase que eu achei muito interessante, que ele estava falando sobre, comparando, né, o ser humano com os animais. Os animais, eles têm alguns instintos que, independente se eles vai acontecer, se eles estão expostos àqueles instintos ou não, em algum momento na natureza deles, eles fixaram aquele instinto. Então, quando eles estiverem de novo de frente com aquele instinto, aquele hábito vai acontecer. Ele até deu um exemplo de que ele nunca fumou, mas que ele geralmente fumava quando ele ia andar de cavalo com uma amiga dele. E depois de um tempo ele nunca mais andou de cavalo e também nunca mais fumou. E um dia, depois de muitos anos, ele foi andar de cavalo. E depois veio junto uma vontade de fumar. Ou seja, ele fala que mesmo se você mudar os seus hábitos, se você uma vez teve algum hábito, seja bom ou ruim, o seu cérebro, ele internalizou aquilo. Ou seja, é inesquecível, né? O hábito, ele tá sempre no fundinho da nossa memória, colocando assim os nossos gatilhos quando eles são, né, ativados, o cérebro traz à tona aquilo. Você pode lembrar de querer fumar. Tô numa festa, nossa, lembrei que eu fumava. Nossa, eu lembro quando eu fumava. Ou passei por uma pessoa que tava correndo, lembrei quando eu corria. Ou coisas assim a gente sempre vai lembrar. Então a tentaçãozinha sempre vai estar pairando para o mau hábito, mas ela também pode se tornar um bom hábito quando a gente tem ativado ali a dopamina, quando a gente tem ativado ali a recompensa que o bom hábito também traz, né? Quando você treina e depois você vê o resultado no seu corpo, que você vê que agora você puxa mais ferro, que você puxa mais peso, que você conseguiu concluir todos os exercícios que você quis fazer naquele dia, isso também gera uma recompensa e você fica super motivado, né, e querer fazer isso de novo, e querer fazer isso mais e mais. Então a gente também consegue trazer essa recompensa para nos motivar a continuar fazendo os bons hábitos para além da própria vontade, né. E até puxando aqui um gancho nesse Tiny Habits, pra falar a verdade, eu ainda não li o Tiny Habits, ele é citado nesse livro aqui dos hábitos atômicos, muito pela formulazinha que ele traz, mas basicamente pelo que eu vi ali do enredo, o Tiny Habits, ele vem junto, eles são bem casadinhos, esses livros, e o Tiny Habits, ele fala muito dessa questão de você celebrar, sim, as suas pequenas conquistas, treinar o seu cérebro a entender que os pequenos gestozinhos, ou seja, essas coisinhas bem pequenininhas que você vai fazendo, né, como se fossem doses homeopáticas dos bons hábitos, elas têm que ser, sim, celebradas e elas têm que ser, sim, evidenciadas, ou seja, às vezes a gente vai falhar dentro daquele novo hábito que a gente quer começar a ter, ou daquele mau hábito que a gente quer deixar de ter, mas quando a gente consegue tanto dizer não àquele mau hábito e dizer sim pro bom hábito, ele tem que ser celebrado. A gente tem que falar assim, cara, que legal que eu consegui fazer isso, olha que legal hoje eu consegui acordar cedo, olha que legal hoje eu consegui meditar, olha que legal, não deu certo hoje, tudo bem, amanhã eu vou tentar, vou conseguir de novo. E você, de novo, né, você trazer essa listinha de coisinhas que você faz todos os seus hábitos e conseguir encaixar os bons e esconder os maus, né? E até tem um exemplo aqui no livro, né, do Hábitos Atômicos, que ele comenta, né, por exemplo, se você não consegue trabalhar porque você tá muito no telefone, então tenta deixar o telefone na outra sala. Se você sente que você não é muito bom, se você sente a sua autoestima abalada, tenta dar um follow ou silenciar contas nas redes sociais que tragam em você insegurança, que tragam em você ciúmes, que tragam em você, né, essa inveja e etc. Se você passa muito tempo vendo televisão, tenta não deixar uma televisão dentro do teu quarto, por exemplo. Então, assim, é justamente você conseguir ter alguns hábitozinhos pequenininhos que somados vão te levar até o sucesso, né, de deixar as coisas ruins e começar a trazer as boas também.
esse episódio foi bem, como é que eu digo assim, bem didático, né? Eu tô até sem voz, tô até sem fôlego aqui. Mas tudo isso pra dizer que justamente, acho que o cerne desse podcast, que eu gosto sempre de citar, é a consciência. É se ver fazendo aquilo todos os dias. Pra mim, isso foi e é o maior motivador da minha construção de identidade. É entender que quando você faz uma coisinha, ela nunca tá isolada. Qualquer hábitozinho, qualquer atitudezinha, ela traz repetições, né? Por isso que quando às vezes a pessoa tem uma atitude comigo, eu já fico bem pé atrás, porque eu imagino que aquela atitude não foi a primeira vez que essa pessoa fez isso, ela não é inédita, e que ela pode ter sim uma continuidade, ela pode ter sim uma recorrência, a pessoa pode voltar a fazer aquilo e praticar aquilo, seja como for. Por quê? Porque são gotinhas homeopáticas que eu falei, que vão construindo quem a gente é. E eu também gosto de pensar muito no meu longo prazo. Meu longo prazo, poxa, minha mãe morreu super jovem, né? Os meus avós, eu também acho que não morreram tão velhos assim. Tinham ali 65 anos, por volta disso. Eu achei que eles foram super jovens. Tem gente dessa idade que tá super bem, tá fazendo esportes até, e tá super tranquila. E os meus morreram, né, com essa idade. Bem doentinhos, bem velhinhos. Então eu olho pra isso e eu fico pensando, né? A gente acha que a gente vai acordar um dia velho. Sendo que, na verdade, todos os dias a gente comete, né, pequenos hábitos que vão nos levando até seja uma velhice saudável, seja uma velhice extremamente doente e complicada, por não ter a postura correta, por não se ver tendo uma postura correta, por não praticar nenhuma atividade física, por comer pessimamente e achar que no final da vida a gente vai estar super bem. Eu até lembro de uma amiga minha comentando que o pai dela teve um diagnóstico uma vez lá de saúde super sério e que ele precisava urgentemente implementar uma alimentação saudável na vida dele, à força. E eu lembro que ela falava assim que ele tinha que comer muita, mas muita salada em doses que ele nunca na vida comeu. E que depois, quando ele não aguentava mais comer salada, ele batia toda a salada e fazia uma vitamina e tomava aquilo. Então era uma coisa nojenta. Imagina você tomar uma vitamina de alface e tomate. Desprazeroso totalmente. Quando você pode passar uma vida toda comendo uma saladinha gostosa, bonitinha, né? Não precisa desse desespero, que daí já vira uma coisa clínica, já vira uma coisa lá no futuro que você não tem mais tempo pra implementar um novo hábito, você tá correndo contra o tempo, você já tem uma idade, teu corpo não responde da mesma forma, porque você procrastinou, né? Uma série de hábitos bons e reforçou sempre os ruins, o sedentarismo, a alimentação péssima, a falta de consciência dos seus hábitos, né? Hoje a gente vê os nossos grandes inimigos aí de ter sempre o telefone na mão, com o pescoço sempre abaixado, os estímulos de ansiedade que isso nos causa. Ou seja, isso é até uma coisa que eu nunca entendi, até no exemplo que ele comentou de você dar um follow em pessoas que te causam ansiedade. Posso dizer que eu sou uma pessoa meio blindada em relação a isso, porque eu não sigo influenciadores, nunca tive interesse, eu não vejo propósito em seguir uma pessoa e admirá-la só porque ela é rica. Qualquer um com dinheiro pode ser bonito, pode ser descolado e pode fazer coisas incríveis, e eu não tenho interesse em ver a vida de uma pessoa. Se for um amigo meu que virou rico e agora tá aproveitando a vida, ótimo, tô ali torcendo por ele, mas um estranho simplesmente não me apetece, eu não vejo propósito nisso. Então eu acho, e eu também tenho um leve desinteresse sobre o comportamento das pessoas nas redes sociais, no sentido de eu não fico lendo comentário, eu não fico muito... Eu não sei, eu simplesmente ignoro. Eu tô na minha bolha ali das minhas redes sociais, que aí eu faço meu conteúdo, eu acompanho a performance do meu conteúdo, vejo as coisas dos meus amigos e acabou. Eu não tenho esse negócio que as pessoas têm de morar dentro da internet, de ficar assim, sendo bombardeado por, nossa, deixa eu ver como é que a fulana de tal se veste, deixa eu ver. Esses hábitozinhos que a nossa geração foi criando, essa relação de construção da sua identidade com a internet, com as redes sociais, que trazem esse poço de insegurança. Então eu nunca vi propósito em você ficar seguindo pessoas que vão, no final, te deixar mal. Então assim, até como o livro comenta, né, se for propício pra você, né, se você quer se tornar uma pessoa com hábitos de ter mais confiança, se você quer se... Gente, veja, né, no seu dia a dia, o que tá te trazendo insegurança, o que tá reforçando em você um hábito de alguém que se sente insuficiente, de alguém que se sente ruim, de alguém que se sente feio, ou seja lá o que for. E busque, né, ter atitudes que vão alimentar aquilo que você quer ser e não aquilo que você não gostaria de ser, né. No final, até falando do Tiny Habits, ele fala muito disso também. E até o Hábitos Atômicos também comenta isso. O entendimento do porquê que a gente faz as coisas. Os hábitos, eles vêm para preencher aquilo que a gente tem de fundamental no ser humano, que é se sentir parte do grupo, que é ter a proteção, se sentir protegido, de ter as nossas necessidades de alimentação, né, ou seja, eu estar alimentado, eu estar hidratado, de eu estar reproduzindo também, né, ou seja, a questão até feromônica e sexual, ela existe, é uma vontade essencial do ser humano.
e que a gente, nos nossos hábitos, tenta supri-las. Antigamente a gente tinha hábitos mais simples para resolver isso e agora a gente tem zilhões de estímulos diferentes dentro da nossa, né, dentro da nossa rotina que podem satisfazer-nos de uma maneira completamente diferente. Ou seja, você comer uma batatinha frita super crocante vai te trazer a dopamina super elevada que talvez, sei lá, uma relação sexual te traria, por exemplo, né? Então a gente vai para algumas certas compulsões justamente para satisfazer coisas e aquilo vira um hábito, porque a gente sempre quer mudar o estado que a gente tá, né? Eu tô sempre, vamos supor, né, por conta desses hábitos de rede social, enfim, alimentar a minha ansiedade, alimentar a minha depressão, de não tratar isso, de não cuidar disso, de não olhar pra isso, de não ser consciente com isso, eu vou sempre tapando buraco com hábitos, pequenos hábitos ruins, né? Então, eu vou pra comida, pro sexo casual descontrolado e, né? Daquela coisa de você se expor até o que eu falei no último episódio lá sobre amor próprio, de me expor a perigos e riscos, porque eu não consegui sair desse mau hábito de me negligenciar, de não me ouvir, de não ouvir meu corpo, etc. Então, assim, tudo que a gente faz nos nossos hábitos é pra tapar alguma feridinha, é pra gente tapar ali alguma necessidade, que quando a gente traz essa compreensão e joga essa luz pra entender o porquê que a gente faz o que faz, também é um caminho pra que a gente consiga virar essa chavinha. Então, se eu tô fazendo muito isso, né, se eu sou muito viciada em jogo, se eu sou uma pessoa que fuma muito, se eu tenho uma compulsão alimentar, se eu sou super sedentária, se eu me acho insuficiente, se eu me acho insegura, se eu... Enfim, né, e aí eu jogo pra compensar isso um outro hábito, que é o cigarro, pra compensar a ansiedade, que é, sei lá, a comelança, né, pra compensar sei lá o quê. Então, assim, quando a gente não muda isso, até ele dá uns exemplos ali, de que quando as pessoas são, por exemplo, né, o fumante, quando o fumante é exposto ali a fotos de pessoas com câncer, isso não vai mudar a mente do fumante, isso vai deixar ele mais ansioso, e quanto mais ansioso, mais ele vai fumar. Se você, sei lá, trazer dados ali pra uma pessoa com compulsão alimentar, de obesidade, de saúde, isso vai deixar ela mais ansiosa, ela vai querer comer mais. Então, ou seja, a problemática não está em evidenciar a consequência daquele erro, é justamente nessa mudança do entendimento de quem faz aquilo. E a mudança é para aquele próprio ser humano, né? Enquanto a pessoa não entender a identidade que ela quer assumir e ser, e trabalhar nesse processo, né? Nesses pequenos hábitos no dia a dia, com consciência, né? Se ver, putz, isso aqui me deu um gatilho, me deu vontade de acender um cigarro. Caraca, isso aqui me deu um gatilho, vi aqui uma foto das redes sociais, me deixou me sentindo um lixo. Sou feia, sou gorda, sou péssima. Putz, eu tô... Enfim, qualquer outro hábito ruim que possa gerar um gatilho em mim, o que eu tô escolhendo quando eu tenho esse gatilho, quando eu sinto esse gatilho? E o que, na verdade, eu posso substituir, né? Qual que é esse novo hábito que eu quero implementar que pode me ajudar nisso? É um pouquinho disso, eu não quis trazer, assim, um resumo. Esse não é o resumo, até, já deixando bem claro pra vocês, não é o resumo do livro. E eu trabalhei aqui só com os primeiros capítulos. Eu diria pra vocês que ainda tem, olha, mais uns 2 terços de livro pra você finalizar. Recomendo super a leitura, o Hábitos Atômicos é super facinho de ler. Como eu disse, o Tiny Habits ainda não comecei a ler, mas eu vi que ele é todo didático também, é cheio de desenhinhos, de formulazinha. Olha que bonitinho que ele é, todo bonitinhozinho e tal. Recomendo essas leituras pra você. E é isso, comente se você tá nesse processo também de querer deixar maus hábitos e querer implementar novos hábitos também, que nunca é fácil. Meu Deus do céu, só a gente sabe os desafios. É isso, não deixe nunca de fazer o quê? De seguir nas redes sociais, de comentar, deixa ali comentadinho se você também tá nesse processo, se você conseguiu implementar e como você conseguiu implementar bons e novos hábitos na sua vida, e se você já conseguiu também deixar hábitos ruins de lado e como foi isso pra você, como você se sente ansioso, traga seu relato, seu testemunho, ei irmão, vem pra frente, traz a sua história. Comente, compartilhe com a gente. Comigo e com a minha outra personalidade, no caso, né? Mas também curta e siga as redes sociais. E é isso. A gente se vê na próxima. Eu prometo pra vocês que em algum momento eu vou começar a falar mais devagar, porque eu sinto que eu, assim, ó, trau. Eu disparo a falar e, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Até a próxima.